Candidata, um outro problema urgente à rede municipal de ensino é a questão das aulas presenciais, né, que estão suspensas desde março. Na última semana, a Prefeitura de Juiz de Fora abriu um pregão eletrônico, né, para a contratação de um canal educativo para exibir em TV aberta. E a senhora destaca no seu plano de governo que a senhora defende a adequação da rede municipal de ensino às normas da OMS, por conta da pandemia de Covid-19. Eu gostaria de saber se a senhora pretende retornar com essas aulas presenciais antes de uma vacina para todos os cidadãos, ou então se a senhora considera que essa opção da TV aberta, por exemplo, assumida pela atual gestão, é uma boa alternativa para suprir esse déficit educacional da rede municipal. Eu considero os dois. Eu tenho notícias claro que vocês têm essa notícia muito melhor que eu, a Fiocruz deu notícia de que vai disponibilizar a vacina logo em janeiro, já 30 milhões de vacinas já para janeiro, salvo engano, dessa quantidade aí. Se vier a vacina, é excelente. Se ela não vier em janeiro, pode isso acontecer também, eu vejo isso com muito cuidado, com muita segurança. E essa questão da TV educativa é fantástico. Eu acho que se a gente não... Por que acontece? A gente não pode dizer, vai voltar às aulas. Primeiro, nós não terminamos a pandemia. A gente tem que ter essa consciência. Né? Eu não sei como vai estar em janeiro. Está melhorando, está caminhando bem, mas a gente não tem a convicção de que isso vai acontecer. Colocar crianças numa escola de aula, sem dar estrutura para o professor, para os profissionais de educação, sem colocar... Aí eu vou chegar na teleaula. Isso eu acho que é uma irresponsabilidade. Para eu voltar às aulas com as crianças, eu tenho um menino, sou casada, né? Tenho 2 filhos, e um dos meus filhos tem 9 anos. O meu filho, ele não vai chegar numa sala de aula e ele vai colocar uma carteira aqui, a outra não. Eu conheço meu filho, eu não sei se ele vai ficar ali quietinho, se ele vai ficar com a máscara. Eu não tenho essa segurança. Então, isso de dizer que vai voltar às aulas em janeiro, eu não me sinto segura. Por quê? Para dizer isso, porque eu quero trazer segurança para as pessoas. Então, eu não posso afirmar uma situação que pode trazer insegurança para os professores. Os professores me perguntaram, doutora, como é que a senhora vai fazer com as aulas? A gente vai ter que dar aula antes mesmo. Tinha gente falando que ia ser esse ano ainda. Eu acho esse ano muito, muito complicado. Eu já estou pensando, né, aqui em janeiro. Então, como prefeita, eu vou verificar a situação que estamos. Com relação à TV educativa, eu acho muito importante. Lá na Câmara também tem um projeto da TV, uma parceria, né, da TV educativa. Se nesse caso nós não tivemos condições de voltar às aulas com os nossos alunos, com nossos professores, toda a comunidade, né, da educação com segurança, eu acho uma alternativa plausível essa questão da TV. Eu acho que substitui bem, se tiver em pleno funcionamento, ok? Ioane, pisamos na educação, agora vamos pisar na saúde. A gente falou agora do reflexo da pandemia na educação, ela também tem reflexo na saúde. Apesar da nossa rede ter suportado até aqui os casos provocados pela pandemia, conseguimos um incremento até do número de UTIs, mas por outro lado vai trazer um problema que fica para a próxima gestão, que a gente tem um número grande represado de procedimentos eletivos que deixaram de ser feitos nesse ato, foram suspensos por um momento, e lá na frente isso vai ter que ser executado. Enfim, como equacionar para evitar uma grande fila a partir de 2021 e também quais propostas você tem na área de saúde? No seu plano de governo eu vi talvez a proposta de ampliar o número de unidades de saúde, talvez credenciar uma nova UPA, enfim. Como é que você está trabalhando nesse aspecto da saúde para tentar melhorar o atendimento da população de Juiz de Fora? Talvez a saúde seja um dos primeiros gargalos a serem encontrados, né, Renato? Porque realmente os procedimentos eletivos foram todos procrastinados. Isso é uma questão séria, que a gente tem que pensar e pensar com muita tranquilidade e muita segurança. Para a saúde, primeiro, a questão também eu falo muito na questão primária, a começar pela saúde primária, que são, aí a gente fala aí no programa de estratégia da saúde da família. A prevenção, né, Ioane? Só para deixar claro para o nosso ouvinte que a atenção primária é aquela que previne, não que trata. Exatamente. É muito importante, porque a atenção primária,
essa estratégia, eu gosto de falar estratégia porque programa tem início, meio e fim. Estratégia não. Estratégia é estratégia. E é estratégico mesmo esse programa, ele é bacana. E ele não é coberto por 30% da população. Então, assim, isso já é um problema. Porque é uma estratégia para cobrir toda a população. 30%, por exemplo, a região do Manuel Honório não é coberta. A região do centro não é coberta. E por que não é coberto? Porque partiu-se do princípio à época que essas pessoas tinham planos de saúde. Ou seja, a pessoa que mora do Bairu, no Manuel Honório, é uma pessoa que tem mais condição financeira e tem um plano de saúde, não precisa da saúde pública, o que é um absurdo. Partiu-se da proposição que a pessoa que está morando no centro da cidade não precisa porque pode pagar um plano de saúde pública. Isso é um erro. Lá atrás já houve um erro. Então, esses 30% eu acredito que vai aumentar, porque muita gente que pagava o plano de saúde vai vir para a saúde pública. Então, nós temos que realmente pensar numa saída para isso. E eu reestruturar, aí como, né? Hoje, uma grande parte do dinheiro vai para a saúde. Nesses 50% entre educação e saúde, vai para a saúde. Primeiro, reestruturar essa atenção primária. Porque esse pessoal que vai deixar, que já estão deixando de pagar o plano de saúde, eles vão vir para cá. Então, eles vão precisar de uma consulta, eles vão precisar de um exame, eles vão precisar principalmente dessa atenção primária, que é a prevenção, para que não tenha a terapia, né, mais pesada lá na frente, a terapia intensiva, né? Então, o que ocorre? Eu entendo que essa reestruturação da atenção primária, essa estratégia é muito importante, porque estamos já sentindo que vai vir mais pessoas para o SUS. Recompor também essa questão das UPAs. Nós temos hoje somente 3 UPAs na cidade. A UPA, quando se fala na Leste, ela não é uma UPA. Ela é um posto de saúde que virou UPA, mas que não recebe dinheiro público. Dinheiro público, quando eu digo assim, porque o SUS é tripartite. É União, Estado e município. União 50%, Estado 25% e município 25%. Nós temos digamos, um posto que serve como UPA e que não recebe essa questão o valor, por exemplo, da União, que ajuda demais, do governo. A gente tem que rever essa questão aí, e credenciar, ou então deixar ela como posto de saúde e fazer mais uma UPA. Não é o suficiente. Você está se referindo a qual UPA? A da Leste. Lá não é UPA. Ela não é credenciada. Não, sim, mas porque hoje você tem 3, que é Santa Luzia, Cidade Alta e a Norte. Exatamente. A Regional Leste, ela não é considerada UPA. Ela não é considerada UPA. O que eu estou dizendo que como ela não é considerada UPA, desculpa se eu não me expressei bem. Como ela não é considerada UPA, Ricardo, ela não recebe recursos financeiros da União e do Estado. Pesa para o município demais. Por quê? As pessoas vão lá como se ela fosse uma UPA. Ela não é uma UPA. Ela recebe só o aporte do município. E ela tem que ser credenciada como UPA, ou, se ela não for credenciada como UPA, é necessário que ela fique como posto de saúde e credenciar pelo menos mais uma UPA. Para que, né, aí o que acontece? O HPS. O HPS, que é assim, referência na nossa cidade, tem grandes profissionais, grandes médicos, ele fica cheio, fica inchado. As pessoas vão direto para o HPS porque sentem que as UPAs não atendem, e a UPA é para isso, né, que é a atenção secundária. Depois vem a terciária e a quarta que é a reabilitação. Então, veja bem, credenciar, esse é meu primeiro compromisso. Tentar credenciar a UPA Leste para que venha o benefício, né, da União e do Estado também. E se não for possível, fazer dela um posto e fazer o mais rápido, realizar uma nova UPA em Juiz de Fora, que já era para ter acontecido há anos, e pode ir lá que você está lotado, como se fosse outras UPAs. Não tem a da região norte, a de Santa Luzia. Nós precisamos urgente
credenciar uma nova UPA. E, candidato, eu tenho percebido no seu programa eleitoral um vídeo que você tem publicado de apoio aos rodoviários. O que efetivamente você vai fazer para melhorar o transporte coletivo em Juiz de Fora e principalmente acabar com essa questão que envolve as empresas que estão deficitárias, não pagam inclusive imposto, e os rodoviários pagando agora por isso? Ah, Ricardo, isso aí é um absurdo o que aconteceu em Juiz de Fora em 2016. Foi feita uma nova licitação em 2016 para melhora. E o contrário aconteceu, piorou. Essa é a grande realidade. A questão do transporte rodoviário de fora, e eu falo isso com muita propriedade, porque na primeira intervenção que teve dos cobradores, dos trocadores, eu estava lá. Ali eu não estava nem como candidata, eu estava ali como uma pessoa que se sente, que teve um sentimento ali de realmente indignação. Porque o empregado, ou seja, o trocador, o motorista, ele está sendo penalizado, tá, por uma questão que não diz respeito a ele. Naquela primeira na mobilização, eu tive acesso, os motoristas me pararam e me falaram assim, doutora, me mostrou o contra-cheque, eu recebi este mês R$67. Você imagina bem, um pai de família recebendo o seu contra-cheque R$67. Então, o que ocorre? O que eu vejo? E nós tivemos uma CPI. Nós tivemos uma CPI na prefeitura, na Câmara Municipal. Eu fiquei tão impressionada com essa questão da licitação, que foi feita em 2016, que piorou muito, que eu cheguei a tirar cópia dessa CPI, mais de 100 páginas, Renato. E ali eu estudei, eu li página por página, eu vi duas coisas. Que essa licitação, primeiro, ela ficou quem já estava. Uma coisa que não faz sentido. As empresas se mantiveram. E segundo, também a falta de fiscalização da administração. O que ocorre? Eu ouvi de pessoas foram ouvidas várias pessoas, tem pessoas que foram ouvidas que falaram o seguinte, olha, a fiscalização dos ônibus era feita dessa forma. Marcava-se o dia, marcava-se a hora e o empresário colocava os ônibus que ele queria, é claro que ele ia colocar os melhores ônibus, né? E ali era feita a fiscalização. Não foi feita uma fiscalização. Então, o que eu penso? Eu penso que isso também, nos 10 primeiros meses, nós vamos rever essa licitação, porque houve ali o princípio de serviço público. Transporte não é particular, transporte é um serviço que é serviço público, é o serviço da prefeitura. E a prefeitura, ela precisa ter o protagonismo disso aí. Portanto, se o serviço, que é público, e não está sendo prestado da forma que deveria, já tem várias cláusulas de inadimplemento que já autoriza cancelar, fazer uma nova licitação. Então, aquela licitação seria uma das coisas que eu faria também nos meus 10 primeiros meses, que é rever essa situação. Eu cancelaria como prefeita, porque eu já vi as cláusulas estão descumpridas e isso gera, sim, uma possibilidade da gente cancelar, a gente rever tudo isso e faria uma nova licitação, não sei como que a gente faria, mas o fato é que isso é para ontem. O usuário, ele reclama, os ônibus estão andando com os pneus totalmente, eu vi os próprios motoristas, os trocadores, coitados, eles mostraram pneus com o arame aparecendo. Teve um motorista que me relatou que perdeu o freio em várias situações. Vocês podem ver ali, a própria tribuna já tem vários passagens em que cobriram questão de ônibus, que o ônibus tem vários acidentes. Não é vários acidentes nem por questão de negligência do motorista. Acidentes por questões de condições precárias dos ônibus. Isso é surreal, isso não pode acontecer. Então, nós vamos rever essa questão da licitação. É uma questão nossa, um compromisso com os trabalhadores da questão do transporte rodoviário, mas é um compromisso também com a população. A população, as pessoas de bem têm falado comigo. Doutora, a gente precisa do ônibus. A Uber é uma realidade, nós temos que aceitar a questão do Uber. Posso dizer assim,
Às vezes o empresário vai dizer, não, é porque o Uber está aí, porque está tendo... Vejo isso também. Realmente, os ônibus, o transporte de ônibus, ficou um pouco prejudicado com a questão do Uber, que está aí, está presente, mas isso não autoriza fazer o que vem sendo feito no transporte rodoviário. Os Ubers já é uma realidade local, é uma realidade mundial. É necessário também, aí só pegando a pega do Uber, é necessário regulamentar o Uber. São trabalhadores de bem, assim como são os taxistas, que é serviço público. Interessa a prefeitura, a gente vai dialogar também com os taxistas, porque interessa a prefeitura, porque ali ele está desempenhando um serviço que é da prefeitura. A prefeitura, ela tem que também dar atenção aos taxistas, porque os taxistas, né, eles também estão sofrendo com a presença do Uber aí, estão sofrendo. Na realidade, eles querem condições de competir. Você cita uma empresa, mas pelo que eu entendi, é regulamentar todo e qualquer transporte pelo aplicativo. Exatamente, regulamentar todo e qualquer transporte de aplicativo. Eu acho que precisa disso. Isso dá segurança para eles e também para a população. Candidata, eu gostaria de avançar para a área de segurança pública, né, já que a gente está caminhando para o final da entrevista. No seu plano de governo, a senhora defende o policiamento comunitário, né, que é incentivado, sobretudo, por conselhos comunitários de segurança pública. O que me leva particularmente a crer que a senhora pensa a Guarda Municipal, por exemplo, como uma força de segurança educativa, não necessariamente repressiva. Então, eu gostaria de saber como é que funcionariam esses conselhos comunitários de segurança pública, por exemplo, e também se a senhora, de fato, não considera a Guarda Municipal como uma força repressiva no sentido de pensar, inclusive, em armá-la, por exemplo. Não, eu considero, o que eu propus aí? Isso aí também é uma proposta nossa, porque eu considero a Guarda Municipal, Gabriel, como uma força a mais na segurança. Tá? Ela não apenas como uma guarda cidadã, não como apenas uma guarda comunitária, para deixar bem claro o meu plano de governo aí. Existe esse item mesmo, o que eu quero é colocar também a guarda como guarda comunitária. Hoje, nós temos um efetivo muito pequeno da Guarda Municipal. E aí, isso, com muita clareza, eu quero dizer o seguinte, isso eu faria, se vocês me fizerem essa pergunta agora, nos 10 primeiros meses, não sei se eu tenho essa condição, mas são propostas. Eu quero aumentar o efetivo, quero estruturar a Guarda Municipal e fazer, sim, uma Guarda Municipal comunitária. Em que sentido? Exemplo, as escolas agora não estão funcionando por conta da pandemia, mas existe uma possibilidade da escola voltar. E o que eu tenho visto, aí, se você falou em segurança pública, eu tenho que falar um pouquinho da minha experiência. O tráfico está muito intenso na nossa cidade, Gabriel. E quando eu assumi a 4ª delegacia, lá atrás, quando eu saí da delegacia de mulheres, quando eu assumi a região Nordeste, a primeira visita que eu recebi foram as diretoras da região Nordeste, dizendo o seguinte: olha, doutora, a gente não está aguentando mais. Os traficantes estão indo na porta das escolas oferecer drogas para as crianças. E é um fato. Eu estava na delegacia de mulheres, que às vezes a gente muda o contexto, muda o foco, eu não tinha essa noção. As drogas estão presentes nas escolas. Aí que eu senti a necessidade, infelizmente, porque a força a Guarda Municipal é uma força da segurança do prefeito. Eu não posso, hoje eu não tenho condições de pegar um policial militar, que já tem pouco, o efetivo já está pequeno demais, e colocar na porta das escolas. Não tem como, que aí eu vou desguarnecer outras situações de Juiz de Fora. Mas isso, com relação à Guarda Municipal, eu tenho condições, porque o prefeito é que determina, que orienta a Guarda Municipal através do seu secretário. Então, qual que é a minha proposta? Sabedora disso, do que vinha acontecendo, tomara que não volte a acontecer, mas sabedora disso, que o traficante, ele está pegando a criança, ele está indo em crianças na porta de escolas, oferecendo a droga, e é uma mão de obra barata, porque é aquela criança que não tem expectativa, não tem, né, enfim, crianças geralmente de periferia, ela pega a droga, gosta da droga, vicia, daqui a pouquinho, para pagar seu vício, o que ela faz? Ela se torna um aviãozinho e entra no mundo da droga. O que eu quero é que, se a gente tiver a presença
por exemplo, da guarda municipal na porta das escolas, isso já vai inibir. O que eu não quero é que perder essas crianças para o tráfico, como estava acontecendo. E eu vi isso muito de perto, ali na região Nordeste. Tanto é que nós fizemos várias operações de tráfico a drogas. Então, contra, né, o tráfico a drogas. Então, eu vejo isso e eu vejo que a Guarda Municipal ela pode desenvolver essa proximidade maior com a comunidade. Coisa que eu não posso fazer, por exemplo, com a Polícia Civil, que já tem um efetivo muito grande, e pequeno, e a Polícia Militar. Então, eu vejo a guarda como uma guarda comunitária, uma guarda cidadã, que já é, agora com o novo plano, já é, os princípios dela é a questão da guarda cidadã. Eu vejo a guarda como uma grande parceira, e aí, é claro, ouvindo os CONCEPs, que é o Conselho de Segurança ali do local, isso é muito importante, ter esse diálogo com os Conselhos de Segurança, porque eles que vão dar o feedback para a gente, e a gente desenvolver um trabalho de polícia comunitária, a população, a comunidade se envolvendo com segurança pública. O olho vivo é muito importante, a comunidade não ali estática, mas em diálogo com a prefeitura para desenvolver esse trabalho. E a guarda, eu vejo essa expectativa da guarda entrar nessa questão aí de estar mais presente nos bairros. Um pouco ainda nessa área, Ione, no seu plano de governo você fala de usar um modelo da Praça Céu da Zona Norte, replicá-lo em outras regiões da cidade. Já tem uma ideia de onde isso poderia ser replicado? Em quais regiões você queria usar esse modelo para tentar? Também uma ferramenta de combater a violência urbana, porque você Exatamente. Gera interação social. Renato, a Praça Céu é um grande exemplo que a gente tem, né, de trazer a cultura para as comunidades, das pessoas se reunirem. E eu gostaria muito, e assim, não sei se eu consigo fazer isso logo no meu primeiro ano, nos meus primeiros 10 meses, né? A gente tem que ser muito realista, mas eu quero fazer e se Deus quiser, a gente concretizar, usar esse exemplo da Praça Céu, onde as pessoas vão ali. A Praça Céu, ali está reunido, atende a Zona Norte toda. É bonito ver os eventos serem feitos ali, as pessoas, as crianças indo ali, cursos, lá tem a cultura presente, é levar isso aí, a cultura, o esporte, o lazer, de volta para as comunidades. Ter esse senso, o bairro, ele precisa de voltar a ter esse senso de comunidade. E eu digo isso só fazendo eu tenho ido aos bairros, o que eu tenho visto? As praças das nossas comunidades, muitas vezes elas estão sem capina, estão sem iluminação. Uma iluminação pública, gente, vocês têm, voltando só à segurança pública um pouquinho, Gabriel, a iluminação pública é tão importante, a prefeitura tem uma função tão importante com relação à iluminação pública. O que eu percebo quando eu vou nos bairros, onde não tem 3 postes que não tem iluminação pública, ali fomenta o tráfico naquele local. Então, a partir do momento que você não tem iluminação pública na cidade, e é pouca coisa, é trocar a lâmpada. Você troca a lâmpada, você traz luz, você evita que ali haja o tráfico. Então, as pessoas querem pouco. As pessoas não querem muito, não. Elas querem iluminação pública, elas querem voltar às praças. As praças estão sem iluminação pública, com a capina alta, o que fomenta o quê? Fomenta o tráfico, porque ali é um local propício ao tráfico. Então, a gente tem que retornar a ter as comunidades, ter senso de comunidade. E eu cito só um exemplo, que já vi que foi capa 2 vezes na tribuna, aquelas meninas do Jockey 2, que iniciaram um projeto de restabelecer a praça, ficou linda. Eu fui lá e vi. Por que não trazer a comunidade também para revitalizar suas praças? A prefeitura agora vai se encontrar num momento, né, de poucos recursos, mas dá o material para aquela comunidade. E ali foram feitas a praça. É a coisa mais linda, eu nunca vi 2 mulheres que resolveram, vamos resolver aqui, vamos ajudar a limpar essa praça, vamos pintar. A praça é outra. Então, ali fica um exemplo do que podemos fazer em toda a cidade. Né? Restabelecer a revitalização. Me permita só substituir, que eu estou olhando o relógio aqui e eu queria lhe dar 2 minutos para a gente concluir essa entrevista, para que você se dirija às pessoas e passar para elas, né, o que difere você dos outros 10 candidatos e por que as pessoas devem votar na sua candidatura. Claro. Olha, eleitor e eleitora, eu quero dizer para vocês que estou colocando, sim,
Meu nome é à disposição da Prefeitura de Juiz de Fora. E por quê? Porque tenho autonomia, tenho independência para governar. Não loteei cargos. Estou colocando a minha vida à disposição de você, eleitor. Não à disposição de interesses pessoais, não à disposição de carreira, não à disposição do poder. Não tenho poder econômico, não tenho carreira política, mas tenho disposição, coragem e vontade para servir a você, eleitor, que precisa, que é cidadão de bem. Sou uma pessoa que tem compromisso. Tudo que eu fiz até hoje na minha vida é com muita dedicação. E vou me dedicar os 460 dias do meu governo, 461 dias, nem um dia a menos, os 4 anos da minha vida à disposição da Prefeitura. E digo para vocês que com a ajuda de Deus, e você, eleitor, pode mudar a história da nossa cidade. Então, peço o seu apoio, peço o seu voto, por que não? Para a gente mudar a história de Juiz de Fora, mostrar que dá para fazer uma gestão eficiente, uma gestão honesta e uma gestão comprometida com você, eleitor. Obrigado à candidata Ione Barbosa, do Partido Republicanos, por essa entrevista, né? Conosco aqui também Renato Salles e o Gabriel Borges, nessa série Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Certamente a candidata queria se referir a 1.460 dias, porque já disse aqui, reafirmou que vai cumprir o mandato, só deixar isso claro para não ficar nenhuma dúvida. Perdão, 1.460 dias. O Renato está me auxiliando aqui, que na próxima semana vamos receber o candidato Eduardo Lucas e o candidato Marcos Ribeiro, o Eduardo Lucas na quarta e o Marcos Ribeiro na quinta-feira. Obrigado, Renato. E a você, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Essa entrevista com a candidata Ione Barbosa, que você acompanhou ao vivo aqui na CBN, ela será reproduzida ainda nessa quinta-feira nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Muito obrigado pela companhia, pela entrevista. A gente volta a qualquer momento durante a programação. Obrigado, um abraço a todos.